A paz do Senhor. Eu vou começar lendo Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia. A nona é às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde. Um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia! Cornélio, ele foi um centurião que mais se destacou na palavra de Deus. Nos evangelhos foram citados muitos centuriões, mas Cornélio foi o que se destacou dentre eles. Então olha só o que a Bíblia diz em relação a Cornélio. Cornélio, ele era temente a Deus, piedoso, orava, jejuava e dava as esmolas. Como seria bom se toda pessoa fosse assim como Cornélio. Pessoas piedosas, pessoas de oração, pessoas que ajudam os pobres, ajudam aos necessitados, pessoas piedosas, justas, santas, pessoas do bem. Como seria melhor o nosso mundo se tivesse pessoas, muito mais pessoas como Cornélio. Aleluia! Olha só, então diz aqui que as orações e esmolas subiram diante de Deus. O anjo falando para Cornélio. Isso nos diz que Deus não esquece do que fazemos, seja bom ou mal. Deus está vendo. Deus viu o que Cornélio fazia. Deus viu as boas ações de Cornélio. Cornélio dava esmolas e era um homem de oração. Então Deus, ele sabe o que fazemos. E o que mais chama a atenção de Deus é nós termos aquelas qualidades, 4 qualidades que houve na vida de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz que Jó era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Quer chamar a atenção de Deus? Faça como Jó, seja como Jó foi. Quer chamar a atenção de Deus? Faça como Cornélio fazia. Aleluia! Quando Cornélio mandou seus mensageiros chamar Pedro, para que Pedro viesse até Cornélio, explicar um pouquinho mais sobre o caminho, falar um pouquinho mais, explicar sobre Jesus, pregar sobre Jesus. Ali Pedro teve uma visão que desceu do céu um lençol com animais impuros. E aí Pedro se lembrou de Levítico 11, dos animais impuros que Deus tinha determinado ao povo de Israel não comer, não se alimentar. Então isso nos diz, Pedro, não fazer acepção de pessoas, escolhermos esse ou aquele para pregarmos a palavra de Deus. Aquele eu não quero, esse eu quero pregar. Então essa é uma das lições que também aprendemos aqui com esta passagem da vida de Cornélio. Porque Tiago capítulo 2 fala que se fizermos acepções de pessoas, é pecado. Alguém que entra na congregação aonde você dirige, aonde você é o pastor ali, e você der mais atenção para uma pessoa que chegou bem vestida, que aparenta ser uma pessoa que tem dinheiro, e despreza ao pobre, você está fazendo acepção de pessoas, e fazendo acepção de pessoas você está pecando, segundo Tiago capítulo 2. Olha só, aprendemos também que foi o Espírito que falou para Pedro ir com eles, com os mensageiros de Cornélio até a casa de Cornélio. Então foi o Espírito Santo que falou para Pedro: vai com eles, não precisa ter medo, não se preocupe. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Para quem realmente é um filho de Deus, através da fé em Cristo, agora através do Espírito Santo,
ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Deus fala com ele para ele fazer aquilo que ele precisa fazer. E se você é um crente em Jesus Cristo, ou que professa a fé em Deus, que professa a fé em Cristo, e você não é guiado pelo Espírito de Deus, ou você nunca teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, então alguma coisa está errado contigo. Porque somente quem é realmente filho de Deus é que vai poder ter essa experiência em sua vida. Aleluia! Outra coisa, aprendemos com Cornélio que Cornélio, ele dava um bom testemunho. Quantos cristãos aí fora estão dando um péssimo testemunho para o Evangelho da graça de Deus? Sejamos como Cornélio, que dava um bom testemunho. Outra coisa que aprendemos com Cornélio, ali Cornélio errou. Que quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio se prostrou perante Pedro. Mas Pedro disse para ele não fazer isso, porque ele também é homem. Aprendemos com isso que não devemos, em hipótese alguma, adorar homem nenhum nessa terra, se prostrar perante homem nenhum nessa terra. Devemos dobrar nossos joelhos perante somente a Ele, o Criador dos céus e da terra, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória somente a eles e não a nenhum homem terreno. Em Apocalipse 22, tu vai ver que quando João se deparou, ficou frente a frente com o anjo, João caiu aos pés do anjo para querer adorá-lo. E o anjo o advertiu, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então aqui nos ensina a palavra de Deus que não devemos adorar nem os anjos, quanto mais os homens. Romanos capítulo 1, versículo 25 fala: adoram a criatura no lugar do Criador. Quantas pessoas aí fora adoram o homem, a criatura de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, no lugar do Criador, daquele que os fez. Quantas pessoas adoram um astro de Hollywood, um ator de cinema, um cantor famoso, uma cantora famosa, um pregador famoso, enfim. Não faça isso, porque isso aos olhos de Deus é errado e também é idolatria. Adore somente a Ele, Deus. É por isso que em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento dos 10 é adorar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento. Aleluia. Olha só, aqui aprendemos também em Atos 10, que quando Pedro começou a pregar, falar de Jesus, Cornélio e todas aquelas pessoas que estavam ali com ele, a sua casa, eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Efésios 1,13 diz que somos selados com o Espírito Santo após crermos em Jesus Cristo. Então olha só a importância de nós pregarmos a palavra de Deus, de falarmos de Jesus Cristo. Cornélio e sua casa receberam o Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo passou a fazer morada em suas vidas porque eles acreditaram em Jesus Cristo, aceitaram a Jesus Cristo, aceitaram as palavras do apóstolo Pedro. Aleluia. E a sua causa foi salva. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A importância de nós pregarmos a palavra de Deus a toda criatura, porque sabemos o que aconteceu conosco pode e vai acontecer com aquelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, elas ainda não são aceitas por Deus, porque elas precisam ter o Espírito Santo para elas passarem a ser agora filhos de Deus, segundo João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Quantos que sabem da verdade e não pregam mais para a sua casa, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho,
Não prego mais. Isso é um perigo para as pessoas, essas pessoas que estão com ele a todo momento, a todo lugar. Ele sabe da verdade, mas essas pessoas não sabem. Em Atos 8 você vai ver que Simão, o mágico, ele recebeu o Espírito Santo depois que foi batizado, quando ele creu em Cristo. Se isso ainda não aconteceu com você, você não recebeu o Espírito Santo, busque receber o quanto antes que seja tarde demais para ti. Aqui aprendemos com o episódio de Cornélio, em relação ao Espírito Santo, que olha só, Cornélio e a sua casa receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Já em Atos 8, Simão, o mágico, ele recebeu o Espírito Santo depois que foi batizado. Então você pode receber o Espírito Santo de Deus. Você pode receber antes de ser batizado ou depois de ser batizado. Amém? Olha só, a história da conversão de Cornélio, ela é contada 2 vezes. Em Atos 11, quando Pedro foi censurado em Jerusalém por ter comido com os gentios incircuncisos, Pedro contou novamente o incidente como a sua melhor defesa, comprovando que a salvação de Deus também é para os gentios. Os amigos de Pedro, os companheiros de Pedro, no momento estavam assim indo contra Pedro, por Pedro ter pregado para os gentios. Cornélio era gentil. Gentil é toda aquela pessoa que não é judeu, que não é da descendência de judeu. Então Pedro ali e os demais colegas viram e entenderam que a salvação não é só para os judeus. A salvação é para o mundo inteiro, aonde inclui judeus e os gentios. Mas a salvação só vem através de Cristo Jesus, não vem através de Papa, de Maria, de Maomé, de Buda, de Confúcio, de Bob Marley. Não vem através de mim, não vem através do pastor. A salvação só vem através do Filho de Deus. É por isso que em João 14,6 Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém será salvo por Deus se não forem até Deus através de Jesus Cristo. Jesus é a única ponte que liga o homem até Deus. Somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Aleluia! É por isso que Jesus veio à terra. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, à terra, para morrer por nós, para derramar o seu sangue, para nos dar o perdão dos nossos pecados, mas somente para aqueles que creem em seu nome, segundo João capítulo 13, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aprendemos também com Cornélio a mudança de vida de Cornélio. A presença de Pedro, de um homem de Deus, a mudança que fez na vida de Cornélio e daquelas pessoas que estavam naquele local, a importância de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, de fazer na vida das pessoas que ainda não conhecem a Deus, a importância de pessoas serem mudadas, transformadas através de nós. Aleluia! Outra coisa que aprendemos com Cornélio foi a atitude de Pedro e seus irmãos. Outra coisa que também aprendemos, a atitude de Cornélio para com o mensageiro, com Pedro. Foi bem recebido, bem tratado, foi valorizado, foi aceito. Outra lição que aprendemos com Cornélio, a atitude de Cornélio com a palavra de Deus. Cornélio aceitou a palavra de Deus sendo pregada através de Pedro. Quantas pessoas aí fora rejeitam a palavra de Deus quando ela é pregada através dos servos de Deus, através dos profetas de Deus? Não faça isso, seja como Cornélio. Faça como Cornélio fez.
Cornélio aceitou a palavra de Deus. E por Cornélio ter aceitado a palavra de Deus, a sua vida foi impactada. Ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a graça de Deus, ele recebeu a presença de Deus, o poder de Deus. Ele sentiu Deus em sua vida, aleluia. E sentir aquilo que Cornélio sentiu é maravilhoso. Este é o segredo do sucesso. A atitude de Cornélio com sua família. Cornélio já era uma pessoa do bem, Cornélio já era uma pessoa que dava esmolas, já era um homem piedoso, temente a Deus. E através de Pedro, da pregação de Pedro, ele se tornou uma pessoa muito mais melhor, aleluia. Quer ser uma pessoa melhor, amante do bem, uma pessoa que abandona as armas da guerra e pega as armas da luz, faça como Cornélio fez. Aceite a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, deixe o Espírito Santo impactar a sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, aleluia. Foi o que aconteceu na minha vida 7 anos atrás, aleluia. Maravilha de Deus, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, que já é um crente em Jesus Cristo, que já é uma nova criatura. Você sabe do que eu estou dizendo. Como é bom ser usado por Deus, pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Eu não sei mais quanto tempo de vida eu tenho nessa terra. Então eu estou fazendo aquilo que mais urgente precisa ser feito. Anunciar a palavra de Deus, porque eu sei que ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 1 e versículo 16. Eu sei do que a palavra de Deus fez em minha vida. Eu sei o que é sentir o Espírito Santo habitando em mim. É maravilhoso. Enquanto muitos aí que conhecem a verdade estão despreocupados com a palavra de Deus, com a missão que Deus deu para eles, para elas, estão buscando os prazeres deste mundo, as coisas que há no mundo, estão preocupados com suas vidas, com bens materiais, estão despreocupados com a verdade, com a palavra de Deus, se esqueceram das almas que estão perecendo sem a salvação, se esqueceram de Deus, abandonaram a Deus. Devemos ser como Pedro. Pedro foi até Cornélio, Pedro foi convidado. Devemos mesmo, assim mesmo, ir até as pessoas, sendo convidados ou não. Devemos falar da palavra, devemos falar de Jesus, para que essas pessoas venham a serem transformadas pela palavra de Deus, assim como aconteceu na vida de Cornélio e de demais pessoas que estavam ali. Pessoas essas, familiares de Cornélio, pessoas amigas de Cornélio, que o próprio Cornélio convidou essas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Como é importante e urgente nós nos reunirmos para ouvirmos a palavra de Deus, para orarmos, nos reunirmos como igreja, fazer como a igreja primitiva fazia, se reunir como Cornélio fez com demais pessoas para ouvir a palavra de Deus, para sentirmos a presença de Deus. Porque Deus está ali. O próprio Jesus confirmou isso em Mateus 18, 20. Aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome reunidos, ali eu estarei. Jesus estava ali no momento, naquele local, juntamente com Cornélio, o apóstolo Pedro e demais pessoas. Jesus estava ali. Quando você se reúne com demais pessoas para ouvir a palavra de Deus, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, pode ter a certeza que Jesus Cristo está ali. Pregamos a palavra de Deus, mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, segundo João capítulo 16, versículo 8. Pedro pregou a palavra de Deus para Cornélio e para aquelas pessoas, mas foi o Espírito Santo que convenceu elas, aleluia. A importância da palavra de Deus,
Porque Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Ela transforma a vida das pessoas. Ela transformou a minha vida há 7 anos, aleluia. Seja como Cornélio, façamos como Pedro. Busquemos as pessoas. Falamos de Jesus para as pessoas, vamos falar, Jesus está voltando. E sabemos que a palavra de Deus muda, transforma, salva, regenera, cura, perdoa, reconcilia o homem com Deus. Faz o homem abandonar seus maus caminhos. Amém?